Olá, com a ajuda de Deus, estamos analisando os capítulos 24 e 25 de Mateus. Como já dissemos, Mateus capítulo 24 trata do segundo advento à terra do Senhor Jesus como o Rei em glória. Já o capítulo 25, temos as parábolas relacionadas à volta dele como o Rei também em glória. Nesse segundo vídeo, vamos analisar Mateus capítulo 24, do versículo 29 até o final, do versículo 51. Esta parte pode ser dividida em duas partes. Do 29 ao 41, a vinda do rei como filho do homem, e do 42 até o final, o versículo 51, a necessidade de vigiar. Vamos analisar agora versículo após versículo. O versículo 29, por exemplo, nós temos agora e chegamos àquele maravilhoso acontecimento que grande parte do Antigo e do Novo Testamento antecipam, ou seja, a vinda do Filho do Homem nas nuvens dos céus. As palavras logo depois indicam que ele vem exatamente no final dos 3 anos e meio da grande tribulação. Fatos astronômicos acontecem primeiro. Estes podem ser entendidos de duas formas. Primeiramente, pode ser entendido de forma fisicamente. Os corpos celestes se escurecerão de várias maneiras, para que nada impeça que os homens vejam o Filho do Homem na sua glória. Compare isto com a posição de João Batista. Ele foi removido da cena para que nada desviasse a atenção do ministério de Cristo que depois dele. Ele era a candeia que ardia e alumiava, João capítulo 5, versículo 34, pois ele era a luz do mundo. Em Atos capítulo 2, versículo 20, Pedro cita Joel, capítulo 2, versículo 31, onde ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. O último, sem dúvida, será um efeito de coloração causado por atividades vulcânicas na Terra. Atos capítulo 2, versículo 19. Todos estes fenômenos físicos acontecerão porque Deus está em controle das forças da natureza. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, o 6º selo, e Apocalipse capítulo 8, versículo 12, a 4ª trombeta. Naquele tempo, os céus serão abalados antes da introdução da nova aliança feita com as duas casas de Israel. Hebreus capítulo 12, versículos 26 e 27. Assim como no Monte Sinai tremeu quando a primeira aliança foi dada. Êxodo capítulo 19, versículo 18. Por meio disto, as coisas que não podem ser abaladas permanecerão. A segunda maneira de entender seria metaforicamente. Alguns expositores sugerem interpretações para estes corpos celestes, assim como o fazem para os símbolos no livro de Apocalipse. O sol se escurecendo corresponde ao declínio de uma grande potência no final do período da tribulação. A lua, não dando a sua luz correspondente à autoridade delegada num estado final de morte moral. A queda das estrelas corresponde às autoridades subordinadas num estado de apostasia evidente. As potências dos céus sendo abaladas corresponde à queda de toda a ordem governamental. Assim interpreta alguns. O próprio céu precisa ser purificado para preparar um caminho pelo qual o Filho do Homem passará na sua vinda. Analisemos agora o versículo 30. Quando isso se cumprir, o sinal do Filho do Homem aparecerá nos céus. Isto será um precursor da volta do Senhor em glória. Era isto que os fariseus queriam, mas nenhum sinal lhes foi dado, conforme temos em Mateus capítulo 12, versículo 39, e no capítulo 16, versículo 1.
Fisicamente, naquele dia futuro, o sinal que aparecerá nos corpos celestes será evidente até para o incrédulo mais indiferente. Em Gênesis capítulo 1, versículo 17, Deus os colocou no céu para iluminar, para governar o dia e a noite, para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. As suas órbitas são tão regulares e obedecem às leis naturais que tornam possível calcular as suas posições com muita antecedência e nós nem pensamos na sua importância. Tal ordem na criação de Deus gera desprezo e não dá nenhum apoio à fé. Por isso as pessoas perguntam: onde está a promessa da sua vinda? Porque aparentemente todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isto já era dito nos dias do apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 4. Consequentemente, algo extremamente extraordinário será necessário como um sinal, talvez relacionado ao brilho, às órbitas, às posições, aos tempos dos corpos celestes. Se de repente 30 estrelas aparecem em linha reta, os homens comentariam: isto é o dedo de Deus, como fizeram os magos nos dias de Faraó e Moisés, em Êxodo capítulo 8, versículo 19, pois nenhuma explicação racional poderia ser encontrada. Veja Isaías capítulo 13, versículos 9 a 10. O relógio solar de Ezequiel também voltou 10 graus em Isaías capítulo 38, versículo 8. Na batalha contra os amorreus, o sol parou por um dia. Nunca houve dia como aquele, nem antes, nem depois. Josué capítulo 10, versículos 13 e 14. Houve evidência suficiente de que Deus tinha agido e, portanto, agirá novamente de maneira inesperada com a sua própria criação. A afirmação central desta passagem é: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. As referências a este acontecimento são tão numerosas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que precisamos pedir ao leitor que as procure por si mesmo. No Novo Testamento podemos citar, aliás, no Antigo Testamento podemos citar o Salmo capítulo 2, versículos 6 a 9, capítulo 110, versículos 1 a 3, Isaías capítulo 59, versículo 20, Ezequiel capítulo 43, versículos 1 a 4, Daniel capítulo 7, versículo 13, Zacarias capítulo 4, versículos 1 a 4 e Malaquias capítulo 3, versículo 1 e capítulo 4, versículo 2. No Novo Testamento podemos citar Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28, capítulo 17, versículo 2, capítulo 21, versículo 9, capítulo 23, versículo 39 a 24, Marcos, capítulo 9, versículos 1 a 3, capítulo 11, versículos 9 a 10 e capítulo 14, versículo 62, Lucas, capítulo 9, versículo 29 e capítulo 21, versículo 27, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8, Judas, versículos 14 e 15. No livro de Apocalipse, podemos citar as passagens do capítulo 1, versículo 7, 11, capítulo 11, versículos 15 e 18. As nuvens serão nuvens físicas, como em Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11, onde a vinda do Senhor será assim como para o céu o viste ir. Em Atos, capítulo 1, no versículo 11. Por outro lado, Hebreus, capítulo 12, versículo 1, fala de uma tão grande nuvem de testemunhas, que no caso serão homens de fé voltando com o Senhor, como os exércitos dos céus, e isto também poderia constituir esta nuvem. Esta será uma manifestação visível do Filho do Homem, revelada a todos os homens. Naquele tempo, os exércitos dos homens pegarão nas suas armas para lutar contra o Cordeiro. Como temos em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, obviamente o Cordeiro os vencerá. Esta será a primeira vez que o mundo verá o Senhor Jesus desde que o viram morto na cruz.
verdadeiramente todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, diz Zacarias capítulo 12, versículos 9 a 14. Zacarias, neste capítulo que citamos, descreve esta ocasião quando todas as nações que vieram contra Jerusalém serão destruídas. A lamentação será pelos habitantes de Jerusalém, por causa da linhagem, a linhagem da casa de Davi, suas mulheres, a linhagem da casa de Natã, a linhagem da casa de Levi, a linhagem da casa de Simei ou Simeão, todas as demais linhagens e as suas mulheres. Eles lamentarão por aquele a quem transpassaram, apesar do Senhor ter dito às mulheres que batiam nos peitos e a lamentavam, quando ele caminhava para a cruz: não choreis por mim, chorei antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas capítulo 23, versículos 27 a 29. Esta lamentação futura pelo remanescente fiel será apenas um prelúdio da sua entrada no reino, pois o chorar pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30, versículo 5. Analisemos agora o versículo 31. Quando a lei foi dada, o sino da trombeta ia crescendo em grande maneira, diz Êxodo capítulo 19, versículo 19. Era um chamado para a preparação e ação, de forma semelhante em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 e capítulo 4, versículo 1, a voz do Senhor para João era como uma trombeta, chamando-o a prestar atenção e a agir. Há trombetas para a igreja. A voz do Senhor às 7 igrejas, portanto, consistia de 7 trombetas. Apocalipse 2, capítulo 2 e capítulo 3, que podem ser interpretadas como a história profética da igreja durante toda a dispensação. A última trombeta será ouvida quando o Senhor vier buscar a igreja. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Quando o Senhor descer dos céus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, haverá também 7 trombetas depois do arrebatamento, descritas detalhadamente em Apocalipse capítulo 8, versículo 2, a capítulo 11 e versículo 5, a última das quais corresponde ao clímax, quando os reinos do mundo se tornarão no reino de Cristo. Portanto, há duas últimas trombetas, cada uma terminando uma sequência bem definida, cada uma soando em ocasiões diferentes e para propósitos diferentes. Aqui, o Senhor menciona a segunda delas. Os escolhidos representam especificamente o remanescente do povo terreno de Deus que sobrevive à grande tribulação. É o que temos aqui em Mateus capítulo 24. Eles serão ajuntados de todos os confins da terra pela primeira vez desde que foram levados cativos para a Síria e Babilônia, de acordo com Isaías capítulo 27, versículo 13. Naquele dia se tocará uma trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir, adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Compare também com 2 Crônicas, capítulo 30, versículos 10 e 11, onde alguns do povo de Israel não quiseram vir a Jerusalém, embora muitos aceitaram o convite. No futuro, os anjos do Filho do Homem ajuntarão primeiro o joio para o juízo, conforme Mateus capítulo 13, versículo 30 e versículos 40 a 42. Este ajuntar corresponde a Mateus capítulo 24, versículos 39 a 41. Os anjos também ajuntarão o trigo, isto é, os eleitos, no reino de Cristo. Veja Isaías capítulo 11, versículo 12, onde lemos do ajuntamento dos dispersos de Judá,
desde os quatro confins da terra. Vamos analisar os versículos 32 e 33 juntos. Neste ponto, Lucas capítulo 21, versículo 28 acrescenta: olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Isto é, a redenção final do jugo romano, que eles tanto desejavam quando o Senhor estava aqui. Lucas capítulo 2, versículo 38, capítulo 24, versículo 21 e Atos capítulo 1, versículo 6. A palavra tenros aparece somente no versículo 32 e em Marcos capítulo 13, versículo 28. Um ramo tenro e folhas brotando são um precursor do verão. Tais sinais da natureza são uma manifestação da certeza de um acontecimento futuro próximo. Semelhantemente, em Mateus capítulo 16, versículos 2 e 3, a cor do céu sugere o tipo de tempo que haverá. Desta forma, quando os sinais dos tempos são dados, o povo do Senhor deve ser capaz de discernir a proximidade dos acontecimentos subsequentes. Já descrevemos o que a figueira indica quando é considerado Mateus capítulo 21, versículos 19 e 20. Quando o Senhor esteve aqui, nada na nação judaica o satisfazia. A figueira foi amaldiçoada. Entretanto, no futuro, um galho restaurado brotará, um prenúncio de frutos no verão. As folhas falam das experiências do remanescente judaico durante a grande tribulação. Quando eles virem e passarem por todos estes acontecimentos, eles certamente reconhecerão que o seu Messias está prestes a vir. Lucas capítulo 21, versículo 31, afirma que eles devem reconhecer que o reino de Deus está próximo, ou está perto. A tradução da Bíblia na atualizada de Mateus capítulo 24, versículo 33, diz: está próxima às portas. Isto é mantido na versão de John Nelson Darby, mas a revista e corrigida apresenta: ele está próximo às portas. O verbo grego pode significar alguma coisa está ou ele está. Portanto, a tradução precisa colocar a sua própria interpretação. Alguma coisa está indicaria a vinda do Filho do Homem, ao passo que ele está indicaria o próprio Filho do Homem. Certamente em Lucas capítulo 21, versículo 31, a vinda do Senhor para estabelecer o seu reino é o significado, mas Lucas não usa as palavras às portas. Entretanto, achamos que Mateus tinha o Messias em mente e por isso preferimos as palavras ele está perto. Dizemos isto porque João viu uma porta aberta nos céus em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, e novamente o céu aberto em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vier, indicando que havia uma porta na visão de João. Veja o Salmo capítulo 24, versículos 7 a 10. Vamos analisar agora os versículos 34 e 35 juntos também. O Senhor agora enfatiza a certeza da palavra profética. A palavra geração significa uma família ou membros de uma genealogia, como em Mateus capítulo 1, versículo 17, e abrange uma raça toda. No sentido profético, este último significado é indicado aqui. A nação de Israel não desaparecerá antes que a palavra profética seja cumprida. Esta é a explicação porque os judeus têm sobrevivido durante todos os séculos e nunca desapareceram, apesar de intensa perseguição contra eles. A nação incrédula deixará de existir quando o Senhor vier, mas os que forem fiéis, judeus, naquele tempo serão salvos e entrarão no reino. Como Paulo escreve, assim todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, versículo 26.
A palavra profética é mais segura de que a criação natural de Deus, versículo 35, como Pedro escreveu, e temos muito firme a palavra dos profetas, mais firme e segura do que acontecimentos que podiam ser vistos e ouvidos. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Nesta afirmação, o Senhor meramente indicou que a criação física terá fim. Seus ensinos não incluem acontecimentos no final do milênio, quando isto acontecerá. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, capítulo 21 e versículo 1, quando o reino será entregue a Deus, ao Pai, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. O que foi criado no princípio perecerá. Hebreus capítulo 1, versículos 10 e 11, em contraste com o Senhor, tu permanecerás. Pedro também escreveu sobre este acontecimento relacionado com o dia do juízo e da perdição dos homens incrédulos, ímpios. 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 a 13. A existência contínua da criação natural de Deus como prova da vontade de Deus em outras coisas é usada no Antigo Testamento. Se o sol, a lua e as estrelas como ordenanças se desviarem de diante de Deus, então deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Em Jeremias capítulo 33, versículos 25 a 26, Deus disse: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo. Vamos analisar agora o versículo 36. Neste versículo, o Senhor falou da ignorância geral sobre o tempo dos acontecimentos proféticos finais. Ele usou o tempo presente, sabe, referindo-se à ocasião em que ele falava, e como nós agora o sabemos, isto continuará durante a era da Igreja em relação à nação de Israel. Embora os cristãos sabem que a vinda do Senhor está próxima, não sabemos a data exata, nem podemos calculá-la como alguns erroneamente têm tentado fazer. Se a data fosse conhecida, então homens maus se aproveitariam deste fato, e se o povo e o seu povo se tornaria descuidado. O Senhor disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, em Atos capítulo 1, versículo 7. Evidentemente, os apóstolos esperavam pela restauração do reino a Israel, com o aparecimento do Messias em glória, para destruir o quarto reino, simbolizado por um animal. No futuro, homens com conhecimento poderão deduzir o ano da vinda do Senhor em glória, pois as escrituras proféticas são bem claras. Quando a grande tribulação começar, ela durará somente 3 anos e meio. Os anjos estão em destaque no livro de Apocalipse. E quando os últimos 7 anos começarem a se desenrolar, eles serão capazes de deduzir quando será o fim, embora talvez não saberão com exatidão o dia e a hora. Durante todas as eras passadas, o plano tem sido conhecido nos conselhos da divindade, mas o grande dia da vindicação de Cristo na terra permanece oculto aos homens e aos anjos na terra e nos céus. Vamos analisar agora alguns versículos juntos. Vamos analisar os versículos 37 a 41. Durante os últimos 7 anos, os fiéis na terra saberão quando o fim estiver próximo, e através da sua leitura das Escrituras, eles conhecerão as circunstâncias do fim. Mas as multidões de incrédulos não terão nenhuma ideia de que o fim está próximo, apesar
de estarem sofrendo os juízos que Deus enviará sobre a humanidade em geral. Nos últimos dias, eles zombarão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Como nós já pensamos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Evidentemente, em resposta ao testemunho dos fiéis de que a ira de Deus está próxima, foi exatamente assim nos dias de Noé, pois o dilúvio veio repentinamente sobre os incrédulos. Noé, para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual condenou o mundo. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Ele próprio fora avisado por Deus, mas os outros não deram atenção ao seu testemunho. Noé era pregoeiro da justiça. É o que temos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E o Espírito de Cristo pregou através dele, de Noé, aos incrédulos, cujos espíritos estão agora presos no inferno. 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20. A longanimidade de Deus esperou enquanto a arca estava sendo construída. A passagem profeticamente correspondente no Evangelho de Lucas acrescenta o julgamento inesperado de Deus sobre Sodoma nos dias de Ló. Lucas capítulo 17, versículos 28 e 29. Nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, enquanto a arca estava sendo construída. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Lucas capítulo 17, versículo 28. Estas não eram apenas características de vida, mas atividades associadas com pecados graves e com idolatria. Quando Arão fez o bezerro de ouro, o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram e folgaram. Êxodo capítulo 32, versículo 6, indicando grande imoralidade sexual copiada dos povos incrédulos ao seu redor. A referência do Senhor ao casamento volta a Gênesis capítulo 6, versículo 2, onde viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os expositores têm muitas interpretações para este versículo. Em todo caso, resultados estranhos surgiram, pois havia naqueles dias gigantes na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Assim o dilúvio veio quando eles não o esperavam, e assim também será com o juízo futuro na vinda do Filho do Homem, a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 44. Num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Versículo 50. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso nós temos no próximo capítulo, Mateus 25, versículo 13. Como Paulo escreveu, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Os levou a todos. Corresponde ao destino do joio, em Mateus capítulo 13, versículo 30, e dos bodes, em Mateus capítulo 25, versículos 41 a 46. Corresponde semelhantemente a um sendo levado do campo e uma mulher sendo levada do moinho. Em Lucas capítulo 17, versículo 34, fala também de duas pessoas na cama, e uma sendo levada e a outra deixada. A união será quebrada com pessoas de todas as camadas sociais e de todas as ocupações da vida, sendo levadas para o juízo, dia e noite. Não fará diferença alguma neste grande processo de seleção. Haverá ocupações
exteriores idênticas, mas diferenças de coração, concordando com as palavras do Senhor, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Mateus capítulo 13, versículo 30. As duas mulheres moendo no moinho ilustram um trabalho simples daqueles dias. A pedra inferior do moinho era fixa e a superior era móvel e era empurrada de um lado para o outro por duas pessoas assentadas, uma em frente da outra. Na ilustração do Senhor, os que são deixados permanecem para entrar no reino. A palavra traduzida outro na Bíblia da versão corrigida é realmente a palavra para uma pessoa. Mas em Lucas capítulo 17, versículos 35 e 36, a palavra no grego héteros é usada. Significa outra de um tipo diferente. Além disto, em Lucas capítulo 17, versículo 37, a referência ao corpo e às águias ocorrem como figura do processo de escolha. Vamos analisar agora os versículos finais deste capítulo 24 de Mateus, dos versículos 42 a 51, como dissemos. Aqui temos a necessidade de vigiar. Vamos começar com o versículo 42. Agora temos uma série de parábolas relacionadas com vigiar e trabalhar, tendo em vista o fato que a hora da vinda do Senhor não é conhecida, a vinda do Senhor para reinar aqui neste mundo. O contexto ainda exige que a referência seja ao remanescente fiel e piedoso, aguardando, remanescente fiel de Israel, na tribulação, a chegada do reino em manifestação pública. Entretanto, os princípios envolvidos nestas parábolas também se aplicam ao povo de Deus de hoje, pois eles também aguardam o Senhor dos céus, mas a sua vinda será até os ares para o arrebatamento. É um caso diferente. A lição principal que deve ser aprendida é que a vida toda deve ser vivida à luz da volta do Senhor. Além disto, encontramos nestas parábolas referências aos incrédulos, isto é, o pai de família, versículo 43, o mau servo, versículo 48, as 5 virgens insensatas, no capítulo 25 e versículo 3, e o homem com apenas um talento, no versículo 25, capítulo 25 e versículo 26. Analisemos agora os versículos 43 e 44. As palavras pai de família aparecem somente nos evangelhos sinópticos e é traduzido pai de família 11 vezes e senhor da casa uma vez. O verbo correspondente ocorre uma vez em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, e é traduzida governem a casa. O significado da palavra no versículo 43 é que o pai de família não vigiou e sua casa foi minada pelo ladrão. O verbo minar significa literalmente cavar através e aparece no Novo Testamento somente aqui e em Mateus capítulo 6, nos versículos 19 e 20, Lucas capítulo 12 e versículo 39. Quando as casas eram feitas com paredes de barro, era fácil escavar uma entrada pela parede, ao invés de quebrar uma porta. Numa visão, Ezequiel foi confrontado com um buraco na parede e uma porta, e ele ainda teve que cavar. Ezequiel capítulo 8, versículos 7 e 8. Alguns expositores sugerem que este pai de família representa os apóstolos, mas nós cremos que ele representa os líderes judaicos futuros, cujo trabalho será minado em julgamento, pois o Senhor virá inesperadamente como um ladrão para buscar a igreja no arrebatamento, Apocalipse capítulo 3, versículo 3, e quando ele vier em glória, em juízo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, Apocalipse capítulo 16 e versículo 15, e também no final de todas as coisas, 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Naquele tempo os piedosos estarão prontos,
como descrito nas parábolas seguintes, pois eles saberão do final do período de 7 anos, embora não conhecerão a hora exata da vinda do Filho do Homem. Vamos analisar agora os versículos 45 a 47. O segundo homem é o servo fiel e prudente, seria no grego doulos, escravo, tendo a responsabilidade de alimentar os outros membros da casa. Apesar de muitos problemas, esta responsabilidade tem que ser executada até a volta do Senhor, quando ele então será colocado sobre toda a sua propriedade. Aqueles que têm sido fiéis no pouco terão oportunidade de ser fiéis no muito. Lucas capítulo 16, versículo 10. Como recompensa pela fidelidade durante as dificuldades dos últimos 7 anos, haverá as bênçãos de responsabilidade no reino. Eles reinarão com Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, ao invés de serem subjugados pela besta futura. Hoje Deus espera que o seu povo seja fiel no seu serviço. No Novo Testamento, os homens que receberam o nome de fiéis são Paulo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Timóteo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Tíquico, Efésios capítulo 6, versículo 21, Epáfras, Colossenses capítulo 1, versículo 7, e no capítulo 4, versículo 7, Onésimo, Colossenses capítulo 4, versículo 9, e Silvano, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Nós confiamos nele porque ele é fiel, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, e ele confia em nós quando somos fiéis. O serviço visto aqui é o de dar o sustento a seu tempo. Hoje, este é o serviço dos ensinadores e dos presbíteros que são aptos para ensinar. Os presbíteros devem apacentar a igreja de Deus, como Paulo fala em Atos capítulo 20 e versículo 28. Os anciãos devem apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, disse Pedro em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, para a edificação da igreja, conformando o povo de Deus à mente de Cristo. O Senhor espera que este serviço seja executado até que ele venha, assim como ele espera que o partir do pão ou a ceia do Senhor seja realizada até que ele venha. Para os membros da igreja haverá muitas recompensas por serviço fiel. Vamos analisar agora os últimos versículos deste capítulo 24 de Mateus, versículos 48 a 51. O terceiro homem é o mau servo que deliberadamente renuncia toda a autoridade superior. Ele representa os homens que se colocam nos círculos religiosos pelas tradições dos homens, mas não por serem divinamente chamados. Eles são eleitos pelos homens e fingem submissão à autoridade de Cristo, somente da boca para fora, dizendo, meu Senhor. Ao dizer, o meu Senhor tarde virá, este servo mostra que a religião organizada e os seus servos fazem pouco caso da promessa da vinda de Cristo. A profecia é um livro fechado para tais homens. Espancar os seus conservos, versículo 49, indica a sua perseguição daqueles que defendem a verdade. Ele mantém comunhão com os incrédulos, comendo e bebendo com os ébrios. Este comer e beber não faz parte do reino de Deus, como temos em Romanos capítulo 14, versículo 17, mas corresponde ao que o Senhor falou em Mateus capítulo 24, versículo 38. Entretanto, negar a verdade da sua vinda em nada modifica este glorioso fato, o dia e a hora chegarão, inesperadamente, no momento de festança ímpia dos incrédulos, como aconteceu em Daniel capítulo 5, a porção daquele homem será com os ímpios, como em Mateus capítulo 13. A impiedade religiosa não triunfará.
pois aquele que está assentado nos céus se rirá das fracas tentativas dos homens de trabalharem contra a sua vontade, contra a vontade de Deus e do seu Filho. Salmo capítulo 2, versículo 4. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.